Você está ouvindo o programa Mensagem de Paz. A vida tem tristezas mil, nem tudo é o céu de anil, mas contra a dor que é tão sutil, há um caminho só. Confia em Deus, que Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus, que Ele nunca falhará. Confia em Deus, que a negra nuvem passará. Oh, não duvides, mas confia em Deus. Quando teu céu escurecer e só penares teu sofrer, não desanimes pra vencer. Há um caminho só. Confia em Deus, que Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus, que Ele nunca falhará. Confia em Deus, que a negra nuvem passará. Oh, não duvides, mas confia em Deus. E se tua fé provada for e te esqueceres do Senhor, necessitando Salvador, há um caminho só. Confia em Deus, que Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus, que Ele nunca falhará. Confia em Deus, que a negra nuvem passará. Oh, não duvides, mas confia em Deus. Muito bem, meus amigos, meus prezados irmãos. Hoje nós vamos falar desta confiança em Deus, o dever de confiar. Eu quero tomar a minha oração é que o Espírito Santo nos faça inteligível, entender, fazer com que você, eu, todos nós, ao ouvir, ao pensar nessas palavras, possamos aumentar a nossa fé em Deus. A própria Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Olha o que diz a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, capítulo 12. Isaías, capítulo 12, versos 2 e 3, que diz assim: Eis que Deus é a minha salvação. Eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová
é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. E vós, com alegria, tirareis água da fonte da salvação. Por que confiamos em Deus? Por que confiamos em Deus? Porque Ele é a nossa paz, Ele é a nossa esperança, Ele é o Salvador, Ele é o que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele deu o seu Filho e o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, que é conhecido teologicamente, biblicamente, como o Emanuel, que quer dizer Deus conosco. É o Deus que se humanizou, é Jesus Cristo. E é nesse Jesus, é por esse Jesus que nós chegamos a Deus. Belas palavras do profeta Isaías dizendo: eis que Deus é a minha salvação, e eu confiarei nele e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força, é o meu cântico e se tornou a minha salvação. A Bíblia diz, meu irmão, meu prezado ouvinte amigo, que nenhum outro há salvação, só em Cristo Jesus. Por Deus, por Cristo Jesus, nós encontramos a salvação, nós encontramos o perdão, nós encontramos a reconciliação. Olha o que Deus fez, olha o que Deus faz. No Salmo de número 40, o Salmo 40 revela o poder de Deus quanto ao pecador que se volta para Deus. No livro do Salmo 40, o Salmo 40, o verso 2 e o verso 3, que diz assim a palavra de Deus: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Olha que coisa linda que Deus faz quando o pecador reconhece que é um pecador, que está lá no lago horrível, que é o lamaçal do pecado. As drogas, vícios em geral, a prostituição, a corrupção, e a pessoa estará todo mergulhado nas imundícias do pecado. Mas quando ouve a palavra de Deus, quando ouve essa gloriosa mensagem de Deus, sabe o que ele faz? Ele dá crédito. Dê crédito. Se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo que está falando ao teu coração, você não entregou tua vida a Jesus, Ele quer tirar deste lago horrível. Ele quer fazer de você uma nova criatura. Não importa as circunstâncias, mesmo sendo santo ou não, justo ou não. Olha, quando nós olhamos as palavras do profeta Daniel, capítulo 3 de Daniel, olha o que Deus faz. Por isso o salmista diz que Deus é a nossa salvação. Daniel capítulo 3, o verso 28 diz assim: falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram em Deus, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Sadraque, Mesaque e Abdenego é um exemplo de confiança em Deus. O rei havia levantado alguma coisa lá para ser adorado, e eles disseram: não, nós não vamos adorar, não. Essa estátua não, nós adoramos somente a Deus. Então vocês serão lançados na fornalha de fogo. Olha, se o nosso Deus nos livrar, livrados seremos, mas nós não vamos adorar. Achou melhor entregar a sua vida para ser queimado, mas não adorar a imagem do rei. Olha o que diz a palavra de Deus no livro dos Salmos, o Salmo 125. O Salmo 125 diz assim a palavra de Deus, o primeiro versículo:
Salmo 125, verso 1 e 2 diz assim: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Quando a pessoa, o homem e a mulher, o cidadão ou a cidadã, o moço ou a moça, decide entregar sua vida a Jesus, sabe o que acontece? Ele recebe o perdão, recebe a salvação, recebe de Deus a guarda, ele recebe agora uma felicidade, ele é agora um bem-aventurado porque confia em Deus, ele agora desfruta da segurança daquele que confia em Deus. Olha o que diz aqui no Salmo, o Salmo número 20, o Salmo número 20, vem para a palavra de Deus, vem. Olha o que diz a palavra de Deus no Salmo número 20 e o verso 7 e 8 diz assim: uns confiam em carros e outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Glória a Deus. Servimos a um Deus que garante a segurança. Servimos a um Deus que é fiel, que não muda. Esse nosso Deus, ele não muda, ele é fiel. Ele prometeu que guarda e guarda mesmo. Aqueles que confiam nele, que entregam suas vidas a ele, recebe o perdão dos pecados e agora se torna uma nova criatura. É bem-aventurado. Quantas pessoas confiam nos carrões 250, 300 km por hora, importado, seguro, muito bom seguro, mas de repente ele está caído lá, um acidente o levou à ruína e ele não pôde fazer nada. Outros confiam em cavalos, confiam na honra da correria de vencedor, porque é um vencedor, acha que é um vencedor, de repente está caído por terra. Mas os que confiam no Senhor, confiam no Senhor, nem a morte. Olha o que diz a palavra de Deus aos Romanos no capítulo 8. Olha o que quem confia no Senhor, o que acontece com ele. Romanos capítulo 8, o verso 38 e 39 diz assim: porque eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Oh, glória a Deus, que maravilha, que bênção! Como é bom confiar em Deus. Olha o que dizem aos Hebreus no capítulo 3. Aos Hebreus no capítulo 3 e o verso 6 diz assim: e não se tão, como é que é? Capítulo 3 e o verso 6, mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. Quem entrega a sua vida a Jesus não desiste não, vai até o fim. A luta é pesada, o caminho é apertado, a porta é estreita. Tá difícil o caminho? Sem Jesus é pior ainda. Se com Jesus não está fácil, imagina sem Jesus. Vamos confiar em Deus. Olha o que diz a palavra de Deus, segunda aos Coríntios, no capítulo 3. Segunda aos Coríntios, capítulo 3, e o verso 4 diz assim, olha: e é por Cristo que nós temos tal confiança em Deus. Você quer confiar em Deus? Quer entregar os seus caminhos ao Senhor? Agora é a hora de você decidir entregar a sua vida a Jesus. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e ele tudo fará.
pode ser o maior pecador, o mais sujo, o mais imundo, não tem problema. Há poder no sangue de Jesus para transformar o pecador numa nova criatura. Cristo Jesus te quer salvar. Vamos orar nesse momento? Tenho paz, uma célica paz. Nosso bom Deus, nosso bom Pai, te adoramos pela tua grandeza do teu nome, pelo poder do Senhor. Nós falamos aqui a tua palavra e nela meditamos. Muitas pessoas ouviram, Senhor, a palavra e estão agora orando comigo, Senhor. Recebe este homem, essa mulher, esse moço, essa moça. Perdoa-lhes os seus pecados. Escreve seus nomes no livro da vida. Ó Pai Celestial, agora, Pai, nós repreendemos todo o pecado, toda sujeira, toda imundícia, toda doença, sai agora, bate em retirada deste homem, desta mulher, desta pessoa, desta família, desta casa. Haja gozo, paz, perdão, salvação e muita saúde. Deus, abençoa esta cidade, este lugar onde estamos chegando, Pai. Estende as tuas mãos para curar, para salvar, para libertar. Abençoa os governos das nações. Abençoa o país de Israel. Abençoa a paz de Jerusalém. Nós te pedimos, Pai Santo, e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Paz que este